Fala, meu querido sexto ano, espero que vocês estejam bem. Eu não sei se o som vai estar muito bom, porque eu estou usando o notebook, pelo celular seria melhor, mas eu vou projetar uma telinha aqui para gente, então vai ter que ser por aqui mesmo, tá? Bom, queridos, a gente está discutindo a Idade Média, né? E hoje a gente entra na chamada Baixa Idade Média, mas vamos lembrar, tá? Para a gente entender as mudanças, é importante entender o que existia, né? A gente está falando da Europa ocidental, certo? Que passou pela crise do Império Romano, a crise do escravismo, as invasões bárbaras, tudo aquilo que a gente já discutiu, né? E então era basicamente uma sociedade muito simples, dividida em três estamentos, né? Como a gente já discutiu, a nobreza feudal, também conhecida como cavaleiros, o clero, né, os representantes da igreja, a gente vai discutir de novo, e eu vou passar algumas coisinhas para vocês lerem sobre a importância do clero nessa sociedade, a importância não só num bom sentido, mas também da influência, né, do grau de influência, de dominância cultural da igreja em relação à sociedade europeia, né, que não tem escrita, né, basicamente a escrita está restrita aos membros da igreja, não tem uso de moeda, certo? Isso é muito importante porque a gente vai discutir hoje. Não tem cidades, núcleos urbanos, os feudos são centrados nos castelos, a gente tem também as catedrais católicas, né, as capelas também dentro dos feudos, mas não são cidades, né? São áreas rurais com poder descentralizado, certo? Mesmo quando a gente tem um rei, ele manda no seu próprio feudo e tem alguma relevância sobre os outros poderes, mas ele não é um rei que manda muito, que controla muita coisa. O Papa, inclusive, alguns bispos são mais poderosos até do que reis, são eles que coroam essas pessoas, que fazem os rituais de nobilitação, ou seja, para que alguém se torne nobre, né? Então a Igreja Católica controlava culturalmente as mentalidades, algo que a gente vai discutir mais para frente. De novo, a gente está dando um saltinho aqui para a gente pensar nessa segunda metade da Idade Média, digamos assim, conhecida como Baixa Idade Média. Então aqui a gente, só para lembrar a estruturinha básica de um feudo, com o castelo do senhor feudal, e os servos, né, o chamado terceiro estado, terceiro estamento, já que tínhamos nobres, clero e o resto da população vivendo como servos, né, essa terceira camada, que era a maior delas, né, em quantidade. E a gente pode observar nessa imagem aqui um servo trabalhando. Esse boi, gente, ele não está aqui representando algo que era de alimentação, de algo assim, ele está representando uma ajuda no trabalho agrícola, tá? Com esse arado de madeira. A gente vai comentar sobre isso. O arado é o que escava a terra, tá? Para você poder plantar. E o suporte de força motriz era, de força animal, né? Eram os bois, né? Durante a alta Idade Média, a primeira Idade Média, que a gente já discutiu, mais ou menos do século V até aqui, o século IX e X, que é onde a gente entra hoje, tá? Então, uma sociedade muito simples, rural, sem um poder político complexo, né? Simplesmente os senhores feudais, alguns reis, e a igreja com uma relevância muito grande, os membros da igreja, principalmente os bispos e o papa, uma relevância cultural e política muito grande, mas uma sociedade simples, sem comércio, sem cidade, né? Por que isso é muito importante? Porque hoje a gente vai discutir o chamado renascimento comercial e urbano, né? Dos séculos XI, XII e XIII, da chamada Baixa Idade Média, tá? Então, avançando aí no processo, que vai levar aí, como o próprio nome já diz, ao ressurgimento da prática do comércio e das cidades, como a gente pode ver aí uma cidadezinha medieval, uma foto de hoje em dia, claro, mas de uma estrutura que permaneceu aí. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante da gente entender: no século X vai acontecer algumas coisas muito importantes que a gente vai destacar agora. Vai ocorrer uma redução nas invasões territoriais, né? Vamos lembrar que a crise do Império teve esse elemento das invasões, que toda essa Alta Idade Média foi marcada por invasões, por conflitos territoriais. Embora a gente pense como um período pacífico, rural, as fronteiras não eram muito bem definidas, né, gente? Vamos lembrar que eles fugiram para o campo, se estabeleceram, chegaram os invasores, negociaram, fizeram lá
o pacto suzerano-vassálico que a gente já discutiu entre esses senhores dos castelos, mas o final, as fronteiras muito indefinidas, muito fluidas ainda, né? Muito conflito em relação a isso. A gente tem aí os chamados vikings, um grupo da Noruega, da chamada Escandinávia, né? Os homens do norte da Europa, que fizeram também um fluxo de invasões à Inglaterra, à França, tardiamente, digamos assim, em relação ao primeiro fluxo de invasões, mas que mantiveram aí esse processo guerreiro contra essa sociedade europeia, e acabaram inclusive fundando alguns núcleos próprios também, como a Normandia, né, que vem desse de norte, os homens do norte, e enfim, não foi um período pacífico, né, a Alta Idade Média foi um período de muitos conflitos, tanto que essa elite feudal eram os cavaleiros, eles estavam sempre preparados para a guerra, né, para esses conflitos, a relação entre eles era muito pautada nessa necessidade da defesa dos territórios. Tá? No século X, a coisa acalma um pouco. Tá? É isso que a gente tem que lembrar. Tanto dos processos de invasão, quanto dos conflitos, das guerras por território, do controle sobre as fronteiras. Vai haver uma pacificação, beleza? E outra coisa que é importante nesse século X também é que não vão haver grandes epidemias. Aquela região acontecia bastante fluxos de doenças, né, até pela falta de saneamento básico, ou a alimentação muitas vezes precária em determinados períodos. E nesse século X, vai ser um período calmo em relação a essas doenças, a disseminação das doenças. Portanto, se não tem guerra, não tem invasão, não tem doença, vai haver um aumento da população. Tá? Isso é importante também, um grande aumento populacional, que vai fazer com que a sociedade europeia quase entre numa crise. Era muita gente e uma produção de alimentos ainda parecida, né? O que vai acontecer? Eles vão se reinventar tecnologicamente, tá? Vão desenvolver algumas tecnologias novas na agricultura, vão desmatar novas áreas florestais para o plantio, tá? Então vamos destacar aí, como já comentado, os arados eram de madeira e a força motriz animal era de bois. Só que, se eles não estão mais tanto em guerra assim, tanto o ferro, né, os metais que eram usados nas espadas, nas armaduras, quanto os cavalos, né, que definiam os cavaleiros como tal, eles não são mais tão necessários assim numa lógica de guerra. Então, o que vai acontecer? Eles vão poder ser utilizados na agricultura. Tá? Isso é muito importante. Essas novas tecnologias, numa sociedade que teve um aumento populacional muito grande, é isso que vai garantir que eles consigam produzir o necessário para viver, tá? Para se alimentar e etc. A gente vai ver que além disso, tá? E também vão começar a fazer um mecanismo da rotação de terras. A hora você planta em um lugar, a hora você planta em outro e deixa aquela terra descansar, evitando o esgotamento do solo, tá? Então essas são três das medidas, digamos assim, que foram tomadas para compensar o aumento populacional, com essas novas tecnologias do ferro, o cavalo e a rotação de terras, permitindo aí uma melhora na produtividade agrícola, tá? Essa produtividade, ela não só vai evitar a crise, alimentar todo mundo, né, teoricamente, pelo menos, como vai gerar o chamado excedente produtivo, ou seja, um excesso, além do necessário para o consumo, vai haver o suficiente, uma sobra na produção, tá? Essa sobra, esse excedente produtivo vai poder ser comercializado, tá? Então, é por isso, queridos, que esse momento, a partir de agora, é conhecido como renascimento comercial, tá? Porque não existia comércio, eles produziam simplesmente para se alimentar e para pagar os impostos para os senhores feudais, né, que viviam do trabalho dos servos. Agora, com esse aumento populacional, essas novas tecnologias, eles evitam uma crise e ainda produzem o suficiente para poder vender o excedente, tá? Por isso, um renascimento do comércio. Não existia mais, voltou a existir, tá bom? Essa é uma imagem aí de uma feira feudal dessa baixa Idade Média, tá? Feudal não exatamente, né? Aí já é uma lógica do surgimento das feiras que a gente vai discutir
mais para frente. Elas não estão dentro dos feudos, tá? Isso é importante. Então, beleza, esse é o momento, é a virada aí dessa sociedade rural, isolada, sem comércio, sem cidades. Esse excedente produtivo vai poder ser comercializado. E a gente vai discutir agora o como, tá? Da onde que vão surgir essas cidades, esse comércio, como que eles vão fazer isso, tá? Parece que é um tema paralelo, mas a gente vai ver a relação. As cruzadas, queridos, também conhecido como guerras santas, a gente vai entender o porquê. As cruzadas foram expedições militares, tá? Que duraram aí durante esse período desses 3 séculos, do chamado Renascimento Comercial e Urbano. Peço desculpa que a respiração está um pouco curta, eu estou tentando fazer um vídeo rápido para não entediar vocês, está puxando aqui. Então, são expedições militares, tá? A gente vai comentar. A primeira delas foi convocada por um papa, tá? Pelo Papa Urbano II, tá aí a carinha dele. E o que ele dizia? Ele convocou os nobres dessa Europa medieval, né? E conclamou-os, convocou-os para a conquista da Terra Santa, a famosa Jerusalém, certo? Que estava sob controle muçulmano já há alguns séculos. E também convocando essa nobreza feudal medieval europeia a defender os cristãos bizantinos, do Império Bizantino, né? Vamos lembrar que o Império Romano se divide em 2, a porção ocidental cai, né, digamos assim, vira feudal, o Império Bizantino permanece, né, com sua capital em Constantinopla, e agora estava sob a ameaça da expansão muçulmana, da expansão do Império Árabe, tá? A gente vai ver um mapinha já já, e o Papa, portanto, ele convoca essa elite feudal e a população da Europa nessa Idade Média para essa missão, digamos assim, com esse discurso religioso da conquista de Jerusalém e da proteção aos vizinhos, também cristãos, do Império Bizantino, tá? A promessa que ele fez a essas pessoas era a absolvição dos pecados, ou seja, o perdão dos seus pecados, porque você está envolvido numa guerra santa, numa luta contra o chamado infiel, aquele que não tem a mesma fé, né? O Império Árabe, ele era de religião muçulmana, islâmica, né, do profeta Maomé, e também o Papa prometia a salvação. Se você tem o perdão dos seus pecados, na sua morte você tem a salvação, você vai para o céu, né? Seja porque você lutou e venceu, seja porque você morreu numa guerra santa, tá? Por quê Guerra Santa, tá? Porque era um outro império, uma outra grande civilização que tinha uma religião diferente, era uma religião que respeitava os cristãos, inclusive, não invadia os cristãos, justamente em respeito por eles serem os chamados povos do livro, né, cristãos e judeus europeus, foram respeitados pelos muçulmanos, não foram invadidos, tá? Mas os cristãos, sob esse discurso do Papa, queriam atacar, invadir essas áreas, teoricamente para reconquistar ou conquistar, né, Jerusalém e proteger os cristãos do Império Bizantino. Portanto, era uma guerra santa, era uma guerra com um caráter religioso, tá? Aqui a gente vê um mapinha desse imenso império muçulmano, desse império islâmico, que partiu aqui da Península Arábica, né? E depois da conversão à religião islâmica, o surgimento do islamismo, a conversão das populações, fundaram esse grande império em direção à Mesopotâmia, em direção ao norte da África, tomando o que antes fazia parte do Império Romano, antes da crise, né? E também um pedaço aqui da Europa, onde hoje ficam Portugal e Espanha, a chamada Península Ibérica, né? Então, eles eram uma grande civilização que controlava todos esses territórios, enquanto a Europa ficou lá isoladinha, feudalizada, inclusive, em parte por causa dessa expansão, né? Eles não tinham mais tanto acesso aqui ao mar Mediterrâneo, tá?
E essa galera aqui do Império Muçulmano controlava as rotas comerciais, era uma grande civilização com muita tecnologia, matemática, ciência, astronomia, conhecimento, preservaram a filosofia da antiguidade greco-romana, tá? Inclusive muito mais do que os europeus, que tinham alguma literatura preservada pelos escribas da Igreja Católica, né? Mas uma sociedade muito mais simples, enquanto os muçulmanos eram um vasto império, tá? Foram 8 cruzadas oficiais, tá? Nas primeiras delas, Jerusalém foi conquistada, logo depois foi perdida novamente, tá? O controle voltou ao Império Muçulmano. E um nobre inglês chamado Ricardo Coração de Leão conseguiu negociar com o Império Muçulmano a ida, a peregrinação de cristãos a Jerusalém desarmados, tá? Então eles conquistaram, perderam muito rápido, tá, o controle sobre Jerusalém, e aí um determinado nobre europeu, Ricardo Coração de Leão, conseguiu negociar que os cristãos pudessem ir peregrinar até Jerusalém, mas obviamente já não tinham conseguido tomar o controle, tá? Então foram 8 cruzadas oficiais, essas lideradas por membros da nobreza, e outras várias cruzadas lideradas, comandadas e feitas por membros da população comum. Tá? A gente vê aqui um movimento saindo dessa Europa Ocidental em direção principalmente aqui ao Oriente Médio, tá? Mas também aqui ao norte da África, também alguma coisa na Península Ibérica, nas regiões da Itália, tá? Então foram expedições com um discurso religioso, mas que a gente vai ver que foram, na verdade, expedições militares e com um interesse muito diferente do religioso, teoricamente, né? A gente, inclusive, a Quarta Cruzada atacou Constantinopla. Aí você fala, ué, mas não está dizendo aqui que o objetivo da cruzada era proteger os cristãos do Império Bizantino e eles atacaram Constantinopla? Como assim? Exatamente, queridos. Por isso que eu estou dizendo. O discurso era religioso, o discurso era da proteção ao Império Bizantino, mas esses homens dessa quarta cruzada, eles pegaram empréstimos com cidades italianas para fazer essa missão para invadir o Egito, não conseguiram juntar homens o suficiente para invadir o Egito e precisavam pagar o empréstimo das embarcações, do dinheiro, dos alimentos que eles juntaram ali para fazer esse movimento militar e acabaram invadindo uma região mais frágil do que o Egito, que conseguiria se proteger melhor, invadiram Constantinopla, invadiram o Império Bizantino, atacaram e saquearam Constantinopla. Tá? Então isso já mostra que de religioso e de guerra santa não tinha nada, né? Então, vamos lá. O que de fato aconteceu? Eles conquistaram terras, saquearam muitos povos, muitas regiões, né? Roubaram recursos, alimentos, ouro, o que quer que seja, tesouros, e passaram a controlar rotas, né? Vamos dar uma olhada aqui. Essas rotas, eles não simplesmente fizeram, eles fizeram e parte delas passaram ao seu controle, certo? Vamos lembrar que os produtos em geral que eram consumidos aqui no Império Bizantino tal vinham por terra, eram produtos que vinham da Índia, da China, do próprio Império Muçulmano e chegavam, por exemplo, ao Império Bizantino através de rotas comerciais que vinham por vias terrestres, tá? Então os europeus passaram a também controlar determinadas rotas comerciais, como a gente está vendo aqui, beleza? Isso é muito importante, tá? Além disso, a gente destaca que esses movimentos militares serviram para deslocar aquele excedente populacional. Lembra que a população cresceu? Isso foi usado, foi compensado, eles conseguiram plantar o suficiente para a galera se alimentar, mas ainda tinha muita gente incomodando a elite. Então, eles meio que desviaram o foco de possíveis conflitos internos por esse excesso de pessoas, né, na visão deles, dessa elite feudal, e levaram essas pessoas para a guerra em outro lugar, basicamente. Tá? Então, isso também é uma motivação importante nesse lançar-se
europeu nas expedições das cruzadas, beleza? E também a reabertura do acesso ao mar Mediterrâneo. Então, queridos, vão ser fundadas feiras comerciais. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Produzir o suficiente para consumir e vender, tem que ter onde vender, né? Não adianta você querer vender para o seu vizinho que também está ali produzindo a mesma coisa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão utilizar essas rotas comerciais, levar esses produtos até feiras comerciais, tá? Onde eles vão vender esse excedente produtivo, tá? Então, essa é a relação entre as cruzadas e a estabilização e a capacidade de um excedente produtivo que ocorreu no século X. As cruzadas são a forma como os europeus passaram a controlar novos territórios e rotas comerciais, fundaram feiras, tá? E vão, portanto, levar esses produtos nesse renascimento do comércio, beleza? Então, um resuminho aqui. Século X, estabilizou os conflitos e as invasões. Cresceu a população, desenvolveram novas técnicas agrícolas, evitando uma crise de subalimentação e gerando excedente produtivo, produzindo mais do que o necessário. Fazem as cruzadas, certo? Passam a controlar novas rotas, novos territórios, fundam feiras comerciais. E aí, o que acontece, queridos? Essas feiras, para serem protegidas, elas são muradas, tá? Se constroem muros ao redor dessas feiras, elas se transformam em cidades, certo? Quando a gente tem uma região de alta densidade populacional, com construções de pedra, uma muralha no seu entorno, nós estamos falando de uma cidade, tá? Que também eram chamadas de burgos. Por isso, queridos, que esse período é conhecido como renascimento comercial e urbano, tá? Onde não havia, numa sociedade feudal que não havia comércio, moeda, nem cidades, há esse chamado renascimento. Renascimento por quê? Porque em Roma já tinha existido, certo? O Império Romano tinha tudo isso. Então é considerado um renascimento nesse sentido, tá? Quase 6 séculos depois, volta a haver comércio, uso de moeda, e volta a ter cidades sob controle de europeus. Beleza? Muito importante de ficar claro que, embora a gente divida a Idade Média a partir desse fenômeno da crise de Roma, dessa feudalização da sociedade europeia, não é porque a gente tem essa divisão no tempo que isso se aplica à humanidade inteira. A gente já falou sobre o eurocentrismo, né? Então, quem estava isolada, feudalizada, ruralizada, sem comércio, sem cidade, era a Europa. O resto do mundo tinham diversas civilizações. Aqui na América, tinham rotas de comércio e grandes civilizações árabes, como o Império Islâmico, muçulmano, né? Civilização chinesa, indiana, próprio Império Bizantino, né? Isso é muito importante, tá? É a Europa que se feudalizou. Tá? E nesse renascimento comercial, as principais cidades desse renascimento urbano, né, derivado do comercial, são as cidades italianas, como Florença, Gênova, Milão e principalmente Veneza, tá? E também Paris, Londres e Barcelona, na França, na Inglaterra, na Espanha, certo? Então, vamos lá. Eu ia deixar isso para depois, mas vou já finalizar, tá? Com o surgimento, o nascimento de novas cidades, aí vão também surgir novos elementos na sociedade. Uma sociedade que tinha simplesmente clero, nobreza e servos, vai passar a ter novos elementos, novas camadas sociais, novos tipos de pessoas, digamos assim, tá? As cidades eram chamadas de burgos, os membros da cidade vão ser conhecidos como burgueses, tá? Mais tarde, até hoje em dia, a gente usa essa expressão burguês para quem hoje em dia já é um pouco diferente, tá? Vamos pensar aqui. Essa expressão vai passar a ser associada aos grandes comerciantes, às pessoas muito ricas, envolvidas em negócios, tá? Em comércio. Então, burguês está associado a quem vive nos burgos, nas cidades, mas a gente vai associar, vamos pensar em burgueses, em burguesia,
como os grandes comerciantes, como a galera do dinheiro, do comércio envolvida aí nesse dinamismo da economia, beleza? Parte dessa burguesia também vai se tornar cambista, tá? Até hoje existem as taxas de câmbio, né? Ou as casas de câmbio, onde você vai para os Estados Unidos, por exemplo, você precisa transformar o real em dólar, você faz o câmbio, a mudança, né? Esses cambistas eram basicamente banqueiros, tá? Eram pessoas que faziam empréstimos e cobravam juros, tá? Em geral, essa função, particularmente, dos banqueiros vai ser exercida por judeus, porque numa perspectiva cristã era um pecado, tá? A gente vai ver mais tarde, parênteses, quanto que a reforma protestante, o surgimento das igrejas evangélicas tem a ver com isso, o fato de cristãos quererem ter lucro, dinheiro, controlar bancos, e isso não ser bem visto na moral católica. Então, em grande parte, o surgimento das igrejas protestantes diz respeito a uma questão de lucro, de dinheiro, tá? É uma questão que a gente vai discutir no ano que vem, mas estava na moral cristã católica de que esse uso, a usura, a cobrança de juros, era um pecado, tá? Então, essa parte, particularmente, dos cambistas, dos bancos, vai ser mais controlada por judeus. Bom, como a gente estava comentando, essas novas camadas da sociedade, essa burguesia, essa alta burguesia comercial vai acabar dando origem ao que hoje em dia a gente conhece como capitalismo, tá? O sistema capitalista que tem o lucro como princípio, como finalidade, como o grande amor da sua vida, e a gente vai estudar ao longo do tempo as consequências desse processo que domina o mundo até hoje, né? Então, essa burguesia nascida nesse momento, ela vai ter muita relevância daqui para frente, tá? A gente vai entender, vai estudar bastante a importância, a influência da burguesia nos rumos que o mundo tomou a partir de um processo de dominação da Europa sobre o resto do mundo que vai se iniciar daqui para frente, tá? A gente tem esse processo aí, séculos 11, 12, 13, em que nasce, vai se estabelecendo essa burguesia, vai ganhando relevância. Mais para frente, no ano que vem, a gente vai ver como que ela vai se envolvendo nos nichos de poder, num processo mais internacional aí, mas a gente vai chegar lá com calma. Beleza? Também vão surgir manufaturas, uma nova forma de produzir recursos, produtos, tá? Com trabalhadores assalariados, com um líder dessas chamadas corporações de ofício ou manufatura simplesmente, que é o dono, um proprietário ali das máquinas e desse empreendimento produtivo mais coletivo, com bastante funcionários assalariados, tá? E também, só para a gente não deixar de comentar, obviamente que uma cidade traz muita novidade, muitas camadas, não é só burgueses genericamente, né? A gente tem grupos também como os saltimbancos, como eram conhecidos os grupos de teatro, de circo que se apresentavam, usavam roupas, tocavam músicas, instrumentos, cantavam apresentações. Também é um elemento novo aí nessa sociedade, uma espécie de camada média aí de manufatureiros, saltimbancos, pessoas que vão, obviamente a sociedade vai se tornar mais complexa com o surgimento de cidades, não vai ser mais aquela sociedadezinha feudal ruralizada. Beleza, sei que foi bastante coisa, eu tentei resumir, tá difícil de falar por muito tempo, tá? Eu nem sei quanto tempo está durando essa aula, eu espero que tenha sido relativamente curta, se não paciência. E se alguém tiver alguma dúvida e tal, a gente marca um plantãozinho de dúvida, de comentário, de debate. E eu vou passar também algumas atividadezinhas para vocês fazerem, tá? Obrigado pela atenção, espero que tenha feito sentido. Esse final tem algumas coisas que eu gostaria de ter deixado separado para vocês poderem concentrar mais no começo, mas são detalhes, são essas camadas da sociedade que surgem, essa burguesia vai ser muito importante. E, enfim, a gente continua. Beleza? Um beijo, uma boa semana a todos. Estamos finalizando, queridos. Paciência.